Será que eu sou mais uma charlatã na internet? Será que tudo que eu criei é uma farsa? Será que a aprendizagem saudável realmente existe? Ou é só uma utopia distante para nós, meros mortais que tentamos aprender outro idioma? Oi pessoal, o vídeo de hoje é explicando como eu consertei a minha ansiedade na hora de aprender idiomas. Hoje em dia eu não tenho mais nenhum problema com a motivação. Eu acordo todo dia 100% motivada, nunca mais senti preguiça e eu estudo idiomas de 1 a 2 horas todos os dias sem falta. Falso! Hoje eu gosto de pensar que eu tô numa fase da minha vida que eu não gosto de me maltratar. Então tudo que eu posso fazer para eu me sentir um pouquinho melhor, eu vou fazer. E depois de estudar bastante neurociência e comportamento humano, eu comecei a entender algumas coisas sobre mim. E o que eu antes achava que era um defeito, hoje eu consigo entender que é só uma característica. E que para eu aprender de verdade, eu preciso entender essa característica que eu tenho em mim e entender como lidar com ela. Vou falar aqui algumas coisas, talvez você se identifique. Por exemplo, eu sou uma pessoa curiosa. Eu quero aprender. Eu acho muita coisa muito interessante. Mas nem sempre eu quero aprender tudo aquilo muito a fundo. Às vezes eu só quero saber um pouco mais sobre aquilo e depois partir para o próximo assunto. Eu gosto muito de ter resultados, mas muitas vezes eu tenho muita preguiça. Eu tenho fases que eu tô muito mais motivada, fases que eu tô muito mais animada para aprender alguma coisa e tem fases que eu não quero nada. Tem fases que eu tô a pura preguiça. E às vezes são fases dentro de uma mesma semana. Tem dia que eu acordo de um jeito, aí no outro dia do mesmo jeito. Aí no terceiro dia eu já tô completamente diferente. E o que mais eu penso sobre mim, uma coisa que eu entendi sobre mim bastante, é que eu demoro muito tempo para entender algumas coisas. O meu processamento, muitas vezes, ele é lento. Então eu aprendo uma coisa, mas ela só passa a fazer sentido para mim depois de um certo tempo. E antes eu me culpava muito por isso. Eu pensava assim, como que eu tô aprendendo esse idioma aqui e eu não tô estudando todos os dias? Como que eu me comprometi a fazer essa tarefa aqui, mas hoje, porque eu tô muito cansada, eu não vou fazer? Antes, pra mim, era tudo 8 ou 80. Se eu não fizesse 100% daquilo, eu não me contentava. Só que o problema dessa coisa do tudo ou nada é que o nada acaba prevalecendo. E afinal, por que eu tô te falando isso, né? Quem sou eu pra falar qualquer coisa pra você? Eu sou a Carol do inglês. Eu sou professora de inglês há 14 anos e eu voltei para o YouTube para ter esse canal aqui, da onde eu falo sobre aprendizagem de idiomas, aprendizagem da língua inglesa, através de uma diferente perspectiva, da perspectiva da neurociência e do comportamento humano. Mas eu gosto sempre de deixar muito claro que vai ter alguns achismos aqui de uma professora comum, porque na verdade é isso que eu sou, uma professora comum. Apesar de eu ser uma professora comum, eu criei uma metodologia chamada Neuroinglês. E os 2 pilares mais relevantes dos 4 pilares que essa metodologia tem, são esses 2 aqui que eu vou falar para você agora. O método VEC, que é de variação de estímulos cerebrais. Eu acredito que a gente só aprende se a gente consegue variar atividades e práticas entre o grau 0 até o grau 4. E também as habilidades técnicas. Outra crença que eu tenho, que eu trabalho dentro dessa metodologia é: a gente só aprende um idioma quando a gente equilibra a aprendizagem de habilidades técnicas, habilidades emocionais e habilidades comportamentais. Por isso, habilidades tech. É uma metodologia que tem como prioridade mostrar para o aluno que ele não precisa estudar mais para ser melhor naquele idioma. Ele precisa estudar melhor. E esse ano, vendo muitas promessas falsas na internet, eu fiquei me perguntando, será que eu também sou uma farsa? Será que eu sou mais uma charlatã aqui na internet que fala sobre o que não entende com muita propriedade e porque tem uma boa edição, Kimberly, muito obrigada, acaba passando um pouco de credibilidade. Não sei se eu tô passando credibilidade, mas eu espero que eu esteja. Enfim, eu quis entender melhor sobre isso. Será que eu sou uma farsa? Será que o que eu ensino é real? Porque veja bem, eu falo pro aluno que ele precisa controlar as habilidades emocionais, as habilidades comportamentais dele, junto com as técnicas para ele aprender. Ele precisa controlar a ansiedade dele, ele precisa gerenciar as emoções dele. Mas para mim
mim é muito fácil falar isso, você não concorda? Porque veja bem, eu ensino inglês, sou professora de inglês, mas eu comecei a aprender inglês quando eu tinha 7, 8 anos. Fiquei fluente de verdade ali pelos 13, 14 anos. Então, pra mim é muito fácil falar disso do inglês, falar que a pessoa tem que gerenciar as emoções dela para o idioma que eu já conheço. Então, eu quis me testar e eu quis entender o quanto de ansiedade eu ia sentir se eu começasse um idioma novo, mas um idioma que eu nunca tivesse tido contato antes. Não, por exemplo, o espanhol ou o francês, que eu já tive contato anteriormente. Eu queria começar um idioma do zero para me testar, para ver se o meu método realmente funciona, para ver se o que eu falo tem pelo menos um pingo de verdade. Então, eu me matriculei nessa escola aqui que tá aparecendo, tá? O Instagram deles aqui, Germanites, não sei se eu falei certo. Mas eu comecei a estudar com a professora Priscila e sim, eu comecei a estudar alemão. Eu pensei, eu vou pegar essa língua do zero e vou entender se a minha metodologia neuroinglês funciona para qualquer idioma ou se eu sou realmente uma charlatã aqui na internet. Comecei a aprender alemão do zero, totalmente do zero. Foi super simples, foi muito fácil, eu consegui prestar atenção, reproduzir todos os sons, não faltar nenhuma vez das aulas. Me esforcei muito em cada exercício, estudei durante muitas horas e agora já tô perfeita no alemão. Inclusive, faz 3 meses que eu comecei a estudar e agora eu já tô fluente. Falso! O que aconteceu verdadeiramente foi, na minha primeira aula de alemão, eu fiquei impressionada com o quão eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Isso porque a professora é empática e ela explica muitas coisas, e porque ela explica detalhadamente as coisas, mas ainda assim, quando ela saía alemão da boca dela, eu não entendia absolutamente nada, meu cérebro não conseguia processar nenhum som. E o mais curioso é que mesmo sendo uma turma de iniciantes, eu percebi que os meus colegas já tinham algum conhecimento, eles não estavam vendo tudo aquilo exatamente do zero como eu. Mas lembra que eu falei que eu tô numa fase de não me maltratar mais? Pois é, eu não me maltratei por causa daquilo. Eu não me deixei ficar pensando aquelas coisas de sempre. Ah, eu sou burra, não consigo, não é pra mim, isso aqui é pra gente mais inteligente do que eu, minha cabeça não funciona pra alemão. Por que eu não fiquei falando essas coisas? Porque 1, não gosto mais de me maltratar e 2, eu já entendi a diferença do que é dificuldade e o que é simplesmente processamento de informações, o que é realmente a aprendizagem. Eu tenho um processamento lento para alemão. Eu nunca vi esse idioma antes da minha vida. Eu assisti Dark, mas sem nem prestar atenção no que eu tava ouvindo, sabe? É óbvio que eu vou ter um processamento mais lento no início, não é defeito, não é dificuldade, é só meu cérebro aprendendo. E é disso que eu queria falar com você agora, essa diferença do que é processamento e do que é dificuldade. Eu vejo que os alunos muitas vezes confundem. Às vezes eles falam assim pra mim, teacher, eu tenho dificuldade com o inglês. Mas às vezes não é dificuldade. Às vezes a pessoa só tá realmente aprendendo, é o cérebro dela processando as informações no tempo dela. O que é esse processamento então? É quando o seu cérebro tá literalmente tentando processar algo novo. É o estágio que o seu cérebro tá se adaptando, ele tá tentando entender uma informação. Então, nesse vídeo, eu vou te contar como que eu consertei a minha ansiedade na hora de aprender idiomas e como que eu acho que isso vai impactar para você que provavelmente está aprendendo aí o inglês. Para isso, nesse vídeo, a gente vai ter essa régua aqui como exemplo. Essa régua vai mostrar para você um número de 0 até o número 10. E como eu já disse, antigamente eu achava que tudo que eu fazia tinha que ser nota 10. Eu tinha que ser 10 em tudo. E na verdade isso é muito injusto com a gente, né? A realidade é que a gente tem muitos projetos em andamento na nossa vida, tanto a profissional, quanto a vida acadêmica, quanto a vida pessoal mesmo. Então é injusto a gente querer que tudo seja 10. E eu acredito sinceramente que é meio impossível fazer com que todas as áreas da nossa vida estejam sempre nota 10. E quando você começa a aprender um idioma do zero, o seu cérebro ele tenta processar informações para criar um modelo mental. Esse modelo mental é como se fosse um mapa interno que o cérebro cria para entender como que alguma coisa funciona. É um conjunto de conexões e comparações que o seu cérebro usa para reconhecer padrões, sons, estruturas, significados, contextos. Quando a gente está aprendendo um idioma novo, o cérebro precisa construir um modelo mental daquilo para ele poder processar a informação. Ele precisa entender como que as palavras se comportam, como os sons se organizam, como que as ideias são expressadas.
E o que acontecia comigo é que, pelo fato de eu não ter nenhum conhecimento anterior no alemão, o meu cérebro não tinha como ancorar esse conhecimento um no outro. Então, por exemplo, imagina um ímã. E nesse ímã, esse ímã é o início de um idioma na sua cabeça. Você aprende uma coisa nova, sobe mais um ímã. Aprende outra coisa nova, sobe mais um ímã. E esse ímã vai grudando um no outro. O que acontece é que o meu cérebro não tinha nenhum ímã. Então, quando eu aprendi alguma palavra nova no alemão, não tinha onde ele grudar. Eu não tenho base anterior de alemão. Por isso, o meu processamento é ainda mais lento. Então, agora eu vou te falar o que acontece no seu cérebro sem modelo mental. Seu cérebro fica confuso, tentando entender novos padrões. Você sente que não entende nada. Já quando o modelo mental está em construção, as primeiras conexões sinápticas começam a acontecer. E você começa a se dar conta que você já está reconhecendo alguma coisa ali. Agora, quando você está com um modelo mental consolidado, o cérebro reconhece padrões e ele responde automaticamente. E é o momento que você fala, nossa, entendi, sem traduzir. Ou igual o meu momento na última aula, onde eu parei a professora, parei todo mundo e falei, gente, esse foi o segundo diálogo que eu entendi totalmente em alemão. O primeiro diálogo que eu entendi foi de uma família comprando um armário. Um falava que o armário era feio, o outro falava que o armário era caro. E dessa vez foi um diálogo entre um avô e a neta dele. E ela falava assim, isso é um avião. Isso é um avião, não. Isso é um carro? Isso é um celular? E ele falava, não, ele estava desenhando. Isso é uma cadeira. É isso, é uma cadeira. E eu entendi esse diálogo e eu fiquei muito feliz, porque eu soube que finalmente meu cérebro conseguiu criar um modelo mental depois de quase 3 meses estudando ali o alemão. E criar um modelo mental dá trabalho pro seu cérebro, viu? Seu cérebro precisa repetir, testar, errar, ouvir, se confundir, errar de novo, corrigir, até que um dia alguma coisa começa a fazer sentido. Então, eu não tenho dificuldade com o alemão. O que eu tenho é meu cérebro lindo, maravilhoso, fazendo o trabalho dele, lentamente, processando, criando novas conexões e me ensinando na prática o que eu ensino há anos para os meus alunos. Que aprender um idioma é, antes de tudo, um processo de paciência neural. E isso é uma mensagem para você. Às vezes você acha que você está com dificuldade, mas é simplesmente o processo de aprendizagem pelo qual seu cérebro tem que passar. Você pode estar se perguntando, Carol, como que você tem certeza disso que você está falando? Como você tem certeza de que você não tem dificuldade com o alemão? O que você tem é simplesmente um processamento cerebral. É a aprendizagem acontecendo. Eu vou te provar com uma régua. Essa régua aqui. 0 a 10. A dificuldade acontece quando? Quando o seu esforço para aprender aquele idioma está no 10. Você está se esforçando no seu máximo. A sua constância está no 10. Você está constante no máximo. Você está estudando todos os dias. Só que, veja bem, o seu resultado não está no 10. A constância está no 10, o esforço está no 10, mas o seu resultado está no 1, está no 2. Isso você pode falar que é dificuldade. E como que eu sei que eu não estou com dificuldade? Porque, veja bem, o meu esforço não está no 10. A minha constância não está no 10. O meu processamento não está no 10. Meu processamento está aqui embaixo. Está no 2, está no 3. Só que o meu esforço está aqui embaixo também. Está no 5, está no 6. A minha constância está no 5, está no 6. Eu não estou me dedicando ao máximo que eu consigo porque não dá, não tem tempo. A conta não fecha. Se eu precisar colocar 10 aqui de constância, de esforço, eu vou ter que tirar de outras áreas da minha vida. Às vezes é do meu tempo de descanso, às vezes é do meu tempo de estudo da pós, às vezes é do tempo da minha família, do meu namorado. Não tem como. Estar com o esforço aqui no 6, tá bom. Lembra que a gente falou daquela coisa do 8 ou 80? Do tudo ou nada? E como se eu quero tudo ou nada, nada sempre vai vencer. Se eu quiser deixar isso aqui no 10 para sempre, se eu quiser deixar o alemão no 10 em esforço, em constância, eu vou querer estar deixando no tudo. E eu não vou conseguir manter isso. Então tá tudo bem ter o esforço e a constância e o processamento do meu alemão, mas aqui para baixo tá ok. Não, eu não estudo alemão todos os dias. Não dá tempo. Eu estudo 3, 4 vezes na semana, com sorte, 3, 4 vezes, por 10, 15, 20, até 30 minutos, depende do dia. A minha aula acontece toda terça-feira à noite e eu não vou em todas as aulas. Algumas eu tenho que faltar, por causa do trabalho mesmo. Tenho aula presencial e às vezes eu não consigo chegar a tempo da minha aula do alemão.
E eu sei muito bem que o alemão não é prioridade para mim agora. É uma experiência que eu tô vivendo, que eu tô testando. E eu gosto de pensar que se eu tô vivendo uma experiência, não tem como eu falhar, porque eu só tô testando. Eu tô testando o meu cérebro, eu tô vendo como ele reage a um novo idioma, tô observando o meu processamento e eu sei que eu não estou com dificuldade. Eu só simplesmente estou aprendendo uma coisa nova. O que eu chamo de processamento. Processamento, não dificuldade. As habilidades TEC da minha metodologia neuroinglês é um pilar que eu acredito de verdade. Aquela coisa das habilidades técnicas, emocionais e comportamentais. Então, para consertar a minha ansiedade de idiomas, para eu fazer com que essa experiência do alemão fosse uma aprendizagem saudável, eu foquei nessa parte das habilidades técnicas, em balancear as habilidades. Eu foquei nessas habilidades TEC. Então, eu quis balancear as habilidades técnicas, as emocionais e as comportamentais. Então, o que eu fiz? Eu foquei o máximo em tentar entender as habilidades técnicas. Eu vi vídeos sobre alemão, sobre os assuntos que a gente estava aprendendo, participei das aulas, fiz as lições de casa, fiz os exercícios, comprei os 2 livros, tanto o livro do curso quanto o livro de lição de casa. Fiquei olhando, revisando, repetindo as palavras, tentando entender o máximo daquele material, do módulo que a gente estava estudando ali no momento. Mas veja bem, para curar a minha ansiedade em relação a aprender esse idioma novo, eu sabia que as habilidades técnicas não bastariam. Eu precisaria das habilidades emocionais e comportamentais também. Então o que eu fiz? Eu fui trabalhar a minha autoestima do alemão. Eu fui trabalhar nas minhas habilidades emocionais. Trabalhar sua autoestima de algum idioma é se sentir parte daquele idioma. É sentir que você tá enchendo os seus potinhos. Lembra daquele último vídeo que a gente falou da autoestima do inglês? Então eu fiz as lições de casa, eu assisti vídeo, eu assisti série, eu coloquei ali o estudo do alemão dentro da minha agenda, assisti uma aula que estava faltando e fui aumentando a minha autoestima do alemão. Então aqui na régua de 0 a 10, a minha autoestima do alemão tá sempre variando entre 6 e 8. Eu tô sempre muito bem, tô me sentindo bem com os meus estudos de alemão. Outra coisa que eu tenho feito para diminuir essa ansiedade de estar aprendendo uma coisa nova é não dramatizar a complexidade daquilo. Então veja bem, quando eu decidi estudar esse idioma, eu em nenhum momento pensei que era fácil. Eu sabia que alemão é difícil. A gente sabe disso, né? A gente sabe que o inglês é difícil, a gente sabe que idioma é uma coisa complexa. Se eu sei que é complexo, por que eu vou ficar fazendo drama disso? Então a professora fala uma regra difícil, eu vou lá e falo, nossa, que horror, por que essa regra é assim? Ai, meu Deus, por que alemão é tão difícil? Ai, por quê? Por que tem que ter cada palavrinha, tem que ter variantes e etc. Não, eu não vou dramatizar a complexidade, porque toda vez que eu fico reclamando de quão complexo aquilo é, primeiro, não vai mudar nada no idioma, o alemão é muito mais antigo do que eu. A minha reclamação não vai mudar em absolutamente nada, a regra vai existir ainda assim. Só que eu vou estar dizendo pro meu cérebro que aquilo é um problema. E não posso fazer isso. Porque se eu me dispus a aprender aquele idioma, por que eu vou ficar reclamando dele? Por que eu vou ficar dramatizando a complexidade daquilo ali? Não faço mais isso e tem ajudado muito a reduzir a minha ansiedade na hora de aprender, na hora de falar e na hora de tentar memorizar o alemão. E trabalho as minhas habilidades comportamentais também. Tento não faltar da aula, tento fazer minha lição de casa sempre no mesmo horário. Quando a professora me chama durante a aula para falar alguma coisa, eu tento não me esconder, tento não gaguejar, eu tento controlar os meus sistemas de estudo com constância. Mas eu acho que o que fez eu consertar realmente a minha ansiedade durante a aprendizagem foi, volta à régua, foi o seguinte: eu não exijo de mim que o meu esforço esteja no 10. Eu aceito e tento sempre deixar que o meu esforço esteja entre 5 e 8. 5 e 8. Numa semana é 5, numa semana é 6, numa semana é 8, numa semana é 5, Eu tento não descer muito, né? Porque aí eu sei que talvez eu não vá conseguir acompanhar, já que é um idioma extremamente novo para mim. E eu sei, eu tenho certeza absoluta que o 10 de esforço não vai chegar para mim. Porque, de novo, não é uma prioridade. Aprender esse idioma não é uma prioridade para mim. Esforço 6, constância 6, autoestima 7, organização 8, constância 7. E assim eu vou variando aqui as minhas notas e vou ficando cada vez menos ansiosa e aproveitando cada vez mais esse meu processo da aprendizagem saudável. De novo, é o fim do 8 ou 80. De novo eu vou falar, é o fim do 8 ou 80. Porque se eu vou no sistema do tudo ou nada, o nada vai vencer. Por isso não é nem 0, não é nem 10, é 6, é 5.
é 7. E lembrando aqui que o meu objetivo com o alemão não é urgente, né? Eu sei que, por exemplo, caso você tenha um objetivo urgente com a aprendizagem do seu idioma, aí você vai ter que aumentar a sua régua mesmo. Você vai ter que sair do esforço do 6 e ir lá pro 8, pro 9, até mesmo pro 10, caso seja uma prioridade para você. Eu sei que eu tô muito menos ansiosa. Posso falar para você que eu tô vivendo um processo de aprendizagem saudável e tô sendo uma aluna nota 6 ali com muito orgulho. Bom, eu tenho estudado alemão. Aqui entra um dos pilares mais importantes da minha metodologia neuroinglês, o método VEC, variação de estímulos cerebrais. O método VEC parte de um princípio muito simples. O seu cérebro aprende melhor quando você varia o grau de estímulo que ele recebe. Então, o que eu faço na prática? Eu tento me planejar para a minha próxima aula. Então, se eu sei que a minha aula de terça-feira, a gente vai aprender um módulo novo, por exemplo, a gente vai falar sobre móveis. O que eu faço? No sábado, eu vejo aquela lição, eu ouço as palavras novas. No sábado, dou uma revisadinha naquilo que eu já estudei. No domingo, se der tempo, eu faço uma revisão da semana passada. Assim, quando chega terça-feira, eu já tô tranquila com aquele novo assunto. Eu sei que eu vou entrar na aula e não vou me sentir perdida. E durante esses meus estudos de 10, 15, 20, 30 minutos, eu aplico o método VEC. Eu começo pelo grau 0. Então, eu reconheço ali aquelas palavras, faço a tradução, ouço palavra por palavra, tento repetir elas em voz alta. Aí eu vou pro grau 1. Tento escrever essas palavras à mão sem consultar. Vou até pro grau 2, tento fazer alguma frase com aquela palavra. Depois eu vou para um grau 3, ouço um diálogo com os olhos fechados, tentando entender o que aquelas pessoas estão falando. E dentro aqui do meu nível, que é iniciante, eu vou para uma coisa que eu considero o grau 4. Peço pro ChatGPT criar diferentes níveis de exercícios para mim e tento falar em alemão com o ChatGPT. Às vezes ele entende, às vezes ele não entende, mas tá tudo certo, porque eu sei que é parte do processo. Finalmente cheguei onde eu queria. Eu obtive a minha resposta. Eu sou uma charlatã ou não? Depois de ter aplicado o pilar das habilidades TEC, equilibrando ali as minhas habilidades técnicas, emocionais e comportamentais, e depois de ter aplicado o método VEC, da variação de estímulos cerebrais dentro do meu estudo, eu posso dizer agora para você que depois de 3 meses estudando alemão, eu estou vivendo um processo de aprendizagem saudável e finalmente estou tendo resultados satisfatórios para mim, sem me cobrar e sem sentir ansiedade nesse processo. Então, não, eu não me considero uma charlatã na internet. Eu considero que a metodologia que eu criei, o neuroinglês, é realmente eficaz, porque eu estou aplicando neuroinglês para o meu alemão e está dando muito certo. Eu já tive mais de 800 alunos nessa jornada aí de 14 anos como professora. Alguns eu acompanhei há mais tempo, alguns eu acompanhei por menos tempo. Mas eu vi muitos alunos ficarem fluentes com a minha metodologia. Então eu sabia que é uma metodologia eficaz. O que eu não entendia mesmo era se essa metodologia é eficaz para qualquer idioma. E agora eu comprovei para mim mesma que sim. Não é eficaz só para o inglês, é eficaz para outros idiomas também. Enfim, voltar a ser aluna mudou completamente a minha forma de ensinar. Antes minhas aulas eram muito mais rápidas, muito mais cheias de conteúdo, e agora eu tô tentando compartilhar menos conteúdo, mas com mais profundidade. Hoje eu consigo entender várias situações que os meus alunos vivem. Às vezes eu falo uma palavra ou uma frase pro aluno e ele tem que repetir e imediatamente ele esquece. Eu consigo me identificar com isso, porque agora acontece isso comigo também, e eu entendo que não é um sinal de falta de atenção, mas às vezes de falta de ancoragem mesmo, o cérebro não tem onde fixar aquele conteúdo, então aquele conteúdo acaba se perdendo. Hoje eu tenho muito mais empatia, muito mais paciência e muito menos pressa. Eu também entendi que eu não estava pronta para aprender alemão, né? É uma língua totalmente nova para mim, eu não tenho tempo sobrando, não tenho dinheiro sobrando. Mais um curso não estava dentro do meu orçamento, mas eu só me senti disposta e fui. Então, sim, estou muito orgulhosa do meu 6. Lembra? Eu não preciso de 10. 6 tá ok, porque é o que eu consigo agora. E eu quero encerrar esse vídeo te dizendo o que eu mais queria que você levasse daqui. Que você saiba se autoavaliar, que você não viva no processo de tudo ou nada, 8 ou 80,
que você tenha a sua própria régua e que você entenda que ela não precisa estar sempre no 10. As suas notas podem variar conforme o seu contexto, conforme a fase que você está vivendo. Que é importante não deixar chegar no 0, porque aí fica muito mais difícil de retomar. E queria que você nunca mais confundisse dificuldade com processamento. Às vezes não é dificuldade, às vezes é só seu cérebro aprendendo. E claro, quanto menos você dramatizar a complexidade do idioma, melhor para você. Os memes são engraçados, viu? É engraçado a galera que dramatiza, mas não é eficaz pro seu cérebro. Então é isso. Eu tinha uma meta de 100 inscritos até o final do ano e eu já bati no segundo vídeo. Então agora eu tenho uma nova meta, que é 300 inscritos até dezembro de 2025 e estamos em outubro. Vai ser muito difícil eu bater essa meta, porque é muito difícil conseguir inscritos no YouTube. Deixa eu dramatizar o YouTube, já que eu não posso dramatizar o alemão. Então me ajuda, por favor. É muito difícil fazer isso sozinha. Curte meu vídeo, compartilha meu vídeo, comenta aqui no meu vídeo. Muito obrigada por me assistir até o final. Vejo você no próximo vídeo. Bye! Falso. 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 Não sei, Kimberly, veja o que fica melhor de falso. Mas hoje, porque eu tô muito cansada, eu não vou fazer. Lembrei de um negócio. E afinal, por que eu tô te falando isso, né? Então, eu fiquei impressionada com o... Eu fiquei impressionada com o quão eu não entendia absolutamente nada. E se você chegou até esse finalzinho do vídeo, comenta um emoji de bandeirinha da Alemanha aqui pra gente ficar amigo.